Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A gente começa com imagens ao vivo de Taubaté, direto do Alto do Cristo. Neste momento faz 19 graus. Vamos aos destaques do Band Cidade, segunda edição desta segunda-feira, 3 de agosto. Revolta em Campos do Jordão na despedida do frentista que morreu atropelado ao tentar impedir fuga de motorista que se negou a pagar R$50 pelo abastecimento. Segundo a polícia, suspeito dirigia embriagado. De volta à fase laranja, São José dos Campos aguarda decisão de recurso no Tribunal de Justiça para tentar reabrir bares e restaurantes fechados por determinação da Justiça. E empresários do setor voltaram às ruas neste fim de semana para cobrar a reabertura dos estabelecimentos em Taubaté e Campos do Jordão. A CI de São José dos Campos inicia cadastramento de auxílio no valor de R$100 para beneficiar famílias em dificuldades. Católicos voltam a movimentar o Santuário Nacional de Aparecida. Primeiro fim de semana de missas presenciais teve lotação dentro dos padrões de segurança contra o coronavírus. E o Esporte Clube Taubaté confirma 2 casos de Covid-19 entre atletas. Nomes não foram divulgados. Seja bem-vindo. O Band Cidade já está no ar, na TV e também em multiplataforma, na fanpage da TV Band Vale, no Facebook. Foi encaminhado esta tarde para o CDP de Taubaté o motorista que atropelou e matou um frentista em Campos do Jordão neste fim de semana. Ele vai responder por homicídio doloso e também por embriaguez ao volante. O corpo da vítima, de 36 anos, foi enterrado esta tarde. No posto onde Emerson Maciel de Lima trabalhava, em Campos do Jordão, o atendimento ao público foi suspenso nesta segunda-feira. No velório, muita tristeza e comoção de amigos e familiares. Emerson era o caçula de 4 irmãos e era casado e tinha 3 filhos. O Alex, além de sobrinho da vítima, foi colega de trabalho durante 7 anos. Era uma pessoa muito legal, gente boa de se lidar com ele, viu? Não tem o que falar mal dele assim. O frentista de 36 anos morreu neste domingo, após ser atropelado por um cliente. Neste vídeo gravado minutos depois, algumas pessoas tentavam reanimar a vítima que estava caída no chão e que não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu em plena luz do dia nesse posto de combustíveis que fica bem próximo à entrada da cidade. De acordo com a polícia, o motorista teria abastecido o carro e alegou não ter dinheiro para pagar a conta. Ele então acelerou o veículo e, ao tentar impedir a fuga, o frentista foi arrastado a uma distância de pelo menos 150 metros naquela direção. Nós apuramos, dentro aí de diligências preliminares, que o autor teria ido ao posto de gasolina, efetuado um abastecimento até no valor de R$50, e na hora que foi pagar, o cartão dele não passava. Novamente, em conversa com ele tentou passar de novo o cartão. Também não passou o cartão. Dessa segunda vez, ele arrancou com o veículo e arrastou um dos frentistas que estava na porta do motorista. Esse frentista foi socorrido, mas já chegou ao pronto-socorro sem vida, e o autor fugiu do local. Ainda segundo o delegado, o motorista, que também estava embriagado, já tinha passagens por outros crimes. Ele foi preso na casa dele, no bairro do Britador. Ele passou por audiência de custódia na tarde de hoje e foi encaminhado para o CDP de Taubaté, condenado pelos crimes de embriaguez ao volante, estelionato e homicídio qualificado doloso, quando há intenção de matar. São José dos Campos ainda aguarda uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o recurso apresentado pela Prefeitura para o avanço da cidade para a fase amarela. Na última sexta-feira, a Justiça determinou que a cidade deveria acompanhar o Plano São Paulo e retroceder para a fase laranja, atual cenário do Vale do Paraíba. Hoje, bares, restaurantes, academias e salões de beleza não puderam mais reabrir. O município também sugeriu uma série de mudanças na maneira como o Estado reavalia as fases de flexibilização. Sandra Riva traz as informações. Nesta semana, São José dos Campos aguarda a avaliação da Justiça quanto ao recurso que pede para que a cidade retorne à fase amarela do Plano São Paulo. O plano de retomada é um plano bem feito, bem elaborado. Mas como todos os indicadores, eles têm coisas que podem ser melhoradas, E a gente sugeriu, algumas melhorias para o plano de retomada. Uma delas era dividir o Vale do Paraíba
nas sub-regiões que a Diretoria Regional de Saúde já faz. Então tem o Alto Vale, o Vale do Paraíba e região serrana, Vale Histórico e Litoral Norte. Então são realidades totalmente diferentes, né? Não é uma realidade única. A outra informação que a gente pediu, né, para melhorar é que os dados subissem, né, para o plano de retomada baseado na data da ocorrência e não na data do resultado do exame. Esse resultado do exame pode levar 30 dias e aí atrasar qualquer planejamento de epidemiológico do combate da pandemia. E um terceiro muito importante, que reforça esse segundo que eu falei, é que o sistema de notificação chamado eSUS, ele vira e mexe, ele cai e as pessoas não conseguem fazer a notificação. E aí só aparece para o plano de retomada quando volta o sistema, tem uma enxurrada de notificações que ficaram acumuladas e aí dando a impressão de uma explosão de casos, que na realidade é um problema técnico do sistema de notificação. Nesta semana também, o município de São José dos Campos passa a contar com mais 10 leitos da unidade de terapia intensiva no Hospital Municipal da cidade. Sandra Riva, de São José dos Campos, para o Band Cidade. O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, disse que não recebeu nenhuma proposta de subdivisão da região no Plano São Paulo, mas acredita que essa medida poderia comprometer o atendimento dos municípios que dependem de leitos de UTI das cidades maiores. Marvin Pinho. O governo do estado não vê condições de subdivisão da região metropolitana no que diz respeito ao Plano São Paulo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional do estado, Marco Vignoli, o plano considera a capacidade hospitalar da região como um todo. Assim, a separação do Vale Histórico ou do Litoral Norte, por exemplo, deixaria essas regiões sem leitos de UTI suficientes. Os dados que nós avaliamos hoje são por Diretoria Regional de Saúde, o que compõe todo o Vale do Paraíba, né? Nós temos duas questões fundamentais para isso. Primeiro, uma capacidade hospitalar conjunta ao longo desse processo, que se dá com referência e contra-referência em saúde. E a segunda questão é do próprio fluxo da pandemia, que o que acontece em um município sede, por exemplo, impacta a todos os outros. Portanto, nesse momento, nós seguimos com a divisão por Diretoria Regional de Saúde, compreendendo todo o Vale do Paraíba. Mas, mesmo assim, nas nossas análises, nós temos uma situação mais aguda, um pouco ali no Vale Histórico, Vale da Fé, e na região de Taubaté e no chamado Alto Paraíba, né, aí onde fica São José dos Campos, Jacareí, uma situação muito parecida com a de Taubaté, as duas também e com índices de fase laranja. Portanto, não verificamos que teria uma alteração no cenário do Vale do Paraíba como um todo. O que nós esperamos é uma boa evolução para na próxima sexta-feira, se assim os dados indicarem, a região puder avançar de fase. O secretário de Desenvolvimento Regional reforçou ainda que não existe quebra de braço do governo com a Prefeitura de São José dos Campos. Ele afirma que possíveis equívocos estão sendo resolvidos na base do diálogo. Vale lembrar que na última sexta-feira, o prefeito Felício Ramute disse que foi surpreendido com a decisão da Justiça de recolocar a cidade na fase laranja. Ele lamentou que os bares e restaurantes, salões de cabeleireiro, barbearias e academias estejam fechados mais uma vez nesta segunda-feira. Marvin Pinho para o Band Cidade. Na manhã de hoje, empresários e funcionários de bares, restaurantes, academias e salões de beleza fizeram uma manifestação em frente ao Fórum de São José dos Campos contra a decisão judicial que impediu a continuidade da fase amarela na cidade. Os setores são um dos mais impactados pela crise provocada pela pandemia do coronavírus, situação que motivou novos protestos em Taubaté e Campos do Jordão neste fim de semana. Em Taubaté, a carreata começou na Avenida Itália e percorreu os principais pontos da cidade, como a Avenida do Povo. O movimento dos donos de bares e restaurantes pela reabertura do atendimento ao público aconteceu na manhã de domingo. Na tarde do sábado, foi a vez dos empresários e trabalhadores do setor se manifestarem em Campos do Jordão. A pé, eles percorreram os principais pontos do Capivari.
A Praça da Concha Acústica foi o ponto do encerramento dos protestos. Nós estamos há quase 5 meses fechados, passando uma dificuldade incrível em todos os sentidos, e nós gostaríamos de fazer um apelo realmente para sensibilizar as autoridades que atrás de uma empresa tem seres humanos, tem pessoas, tem famílias, e que eles pudessem achar uma solução para essa situação. Um funcionário da unidade de saúde do bairro Nova Esperança, em Pindamonhangaba, testou positivo para a Covid-19. O local foi fechado para um processo de desinfecção e só deve reabrir na quarta-feira. O servidor já foi medicado e está em tratamento domiciliar. Os demais funcionários estão afastados e também realizam testes para a detecção do vírus. Eles devem seguir em isolamento e só após os exames indicarem negativo para a doença é que poderão retornar ao trabalho. São José dos Campos confirmou mais 8 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira. Elas foram registradas entre hoje e a última sexta-feira. A idade das vítimas varia de 50 a 70 anos e 5 delas tinham comorbidades. Desde o início da pandemia, a cidade já contabiliza 7.423 diagnósticos de coronavírus e 213 mortes. Pindamonhangaba e Taubaté também confirmaram mais um óbito hoje. Por Skype, nós conversamos hoje com a presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Taubaté, a doutora Rosa Celano. Nos próximos dias, o município espera iniciar o controle da evolução da doença com a estabilidade no número de novos diagnósticos e uma posterior queda nos infectados. Hoje, o município chegou a 90% de ocupação nos leitos de enfermaria e 42% na UTI. A gente tem um perfil de monitoramento por meio dos dados epidemiológicos que a gente aguarda agora na fase do mês de agosto, da gente entrar naquele período de estabilidade que a gente chama de platô. E a gente ficar um período aí de 14 dias com níveis estáveis, para depois entrar oficialmente aí na queda, né, no decréscimo dos casos, como São Paulo se encontra. Nós estamos esperançosos para que nessa sexta-feira exista a possibilidade da região do Vale do Paraíba ter esse avanço para a fase amarela devido à retomada econômica, mas que será muito dependente do comprometimento de todas as pessoas, sejam elas usuários, sejam elas pessoas proprietárias de estabelecimentos comerciais. Nós estamos esperançosos aí com essa possibilidade. Em Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Júnior fez um balanço sobre a evolução dos casos de coronavírus. 847 pessoas já foram infectadas na cidade, que também registra 53 mortes. Informações com Conrado Balucci. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, convocou uma coletiva de imprensa para prestar contas em relação a todo o trabalho que o município vem fazendo no combate à Covid-19. Então foram passados números de investimentos, números de casos, números de mortes na cidade e todo o trabalho que está sendo feito pela prefeitura neste combate à Covid-19. O prefeito de Caraguatatuba citou, além de dados, o trabalho também realizado em relação à fiscalização que vem sendo feita nos estabelecimentos e também na população da cidade. Vamos acompanhar um trecho. Nós fiscalizamos aí 8.000 estabelecimentos com orientações em relação ao decreto, uso de máscara e a reabertura. Estabelecimentos foram autuados vários por descumprir, 28 foram autos de infração, entre bancos, casas lotéricas, supermercados, pessoas sem máscaras, além de 30 notificações. Também fiscalizados 82 igrejas, 51 quiosques, 128 ambulantes. Mais de 200 estabelecimentos foram fechados por algum momento por desrespeitarem o decreto da pandemia. Desde o começo a gente vem falando em preservar vidas e continuamos falando em preservar vidas e vou continuar falando em preservar vidas. Por outro lado, a economia ela precisa voltar a dar passos e é isso que nós estamos fazendo, mantendo esse equilíbrio. A gente percebe que apesar da gente estar retomando, os nossos números vêm caindo, muito claro. E é isso que nós precisamos fomentar todos os dias, partilhar da responsabilidade, utilização de máscara e aos poucos a gente ir retomando de forma gradativa a nossa economia.
E ainda hoje no Band Cidade, em São José dos Campos, a Associação Comercial e Industrial da cidade cria cartão para ajudar famílias carentes. Agora a gente acompanha imagens ao vivo do trânsito na chegada a Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte. Agora faz 18 graus na cidade. Você acompanha então a hora certa, 7h05. Band Cidade volta em instantes.